Boa tarde, quinto ano, aula de matemática, o livro Aprender Sempre, página 84. Estamos na aula 3, a capacidade de passageiros em ônibus e trens. O que vamos aprender hoje? Nessa aula, vamos resolver e formular problemas matemáticos. A gente já tem feito algumas situações problemas, né? Resolvido alguns probleminhas matemáticos. Vamos dar continuidade. Prestem atenção na história aqui. Os estudantes tiveram interesse de saber a capacidade de passageiros transportados em um ônibus e em um trem. O que significa aqui capacidade de passageiros? Se a gente está pensando num ônibus, o ônibus está vazio. Capacidade seria quantas pessoas cabem, né? Quantas pessoas cabem nesse ônibus? Quantas pessoas podem entrar no ônibus e andar no ônibus? Vamos lá, então. Questão 1. Percebam que a Pro grifou, sublinhou aqui a pergunta. Quantos passageiros podem ser transportados sentados nas viagens realizadas em uma semana? Vamos, então, ao problema. Um ônibus de turismo convencional pode transportar 46 passageiros sentados. Eu grifei aqui, eu sublinhei, não, eu marquei aqui a quantidade de passageiros sentados em uma viagem. Cada viagem, então, são 46 passageiros. O ônibus realiza 5 viagens por semana. Ah, matamos a charada, né? Porque aqui a pergunta tá falando assim: quantos passageiros sentados nas viagens realizadas em uma semana? Eu sei a quantidade de passageiros, eu sei a quantidade de viagens que se faz uma semana. 46 passageiros vezes 5 viagens. O Pro montou a conta aqui para vocês. 46 passageiros vezes 5 viagens. O que vocês vão ter que fazer? A multiplicação aqui, né? 5 vezes 6, 5 vezes 4. Eu disponibilizei para vocês a tábua de Pitágoras e o filminho, né? Explicando como se usa a tábua de Pitágoras, que é uma tabuada, né? Quem precisar, é só chamar a Pro que eu explico como se faz esse tipo de continha aqui de multiplicação, tá bom? Próxima questão. Um trem tem 8 vagões de passageiros. Cada vagão apresenta 30 poltronas com 2 lugares cada uma. E 20 passageiros podem viajar em pé em cada vagão. Qual a lotação máxima permitida nesse trem? Então, eu fiz dois momentos aqui para resolver esse probleminha. Estamos fazendo todo mundo junto, tá? Vamos pensar em um vagão. Um vagão apresenta 30 poltronas. Eu coloquei aqui, ó, 30 poltronas. 2 lugares cada poltrona. Então, eu multiplico por 2. Eu quero saber quantos passageiros cabem no trem, né? 30 poltronas vezes 2. E vou achar aqui um valor, certo? Depois que eu achei esse valor, eu vou somar 20. Porque aqui tá dizendo que 20 passageiros podem viajar em pé. Então, eu faço 30 poltronas vezes 2 pessoas em cada poltrona. Acho um resultado. Esse resultado eu vou somar com 20, que são os passageiros que podem viajar em pé. E vou achar aqui nesse retângulo um valor. Essa quantidade de pessoas que cabem em um vagão. Só que a pergunta é no trem. No trem. E o trem tem quantos vagões? 8 vagões. Então, eu tenho que pegar
essa quantidade de pessoas de cada vagão. E o que eu fiz aqui? Eu multipliquei por 8, porque são 8 vagões, né? Aí eu vou achar o resultado. Qual a lotação máxima permitida no trem? Espero que essa dica ajude vocês. Quem precisar de mais explicações, vai ter que chamar a Pro para poder explicar no individual, tudo bem? Vamos continuar. A Companhia Paulista de Trens, questão 3 aqui. CPTM de São Paulo realiza aos finais de semana passeios para Jundiaí, Paranapiacaba e Mogi das Cruzes, saindo da Estação da Luz. Um trem do expresso turístico pode transportar em uma viagem 174 passageiros sentados. Observe a tabela abaixo. Tabela de preços, ida e volta. Isso tá lá na Estação da Luz, né, onde é vendida as passagens. Tem essa tabela aqui, ó. Qual o preço, né? Quanto um passageiro vai pagar se ele quiser fazer um passeio até Jundiaí? Vou olhar aqui, ó. Ele quer ir até Jundiaí. Um passageiro. Ele vai pagar R$50. Um passageiro e um acompanhante para Paranapiacaba. Quanto as duas pessoas vão pagar? R$82. É a tarifa, né? Quanto custa o bilhete da passagem, de ida e volta. Passageiros e 2 acompanhantes até Mogi das Cruzes, R$115. Um passageiro e 2 acompanhantes, mas não tá falando qual é o destino aqui, né? Qual é o trajeto que se faz. Nessa questão 3, vocês deveriam, né, escrever 2 perguntas que possam ser respondidas com as informações encontradas no texto. Em seguida, responda. Então, você tem que fazer a pergunta e responder a pergunta. Eu já montei aqui a primeira pergunta para que vocês possam fazer e se inspirar para fazer a próxima. Olha só o que eu pensei olhando para esse texto e essa tabela. Quanto pagará um grupo de 5 pessoas numa viagem que sai da Estação da Luz até Jundiaí? Aí eu coloquei aqui, inclusive montei a conta, né? Para Jundiaí, o passageiro paga R$50. Mas é um grupo de 5 pessoas. Então, é R$50 vezes 5. E aí eu acho o resultado. Aí vocês façam aí do jeito que vocês conseguem fazer a multiplicação. Qual outra pergunta que a gente pode fazer olhando para esse texto? Para a gente montar a nossa situação problema. Né? Que tal vocês pensarem aqui, ó, 174 passageiros sentados, né? Que tal a gente usar essa informação aqui? Certo? Pensem, isso é um desafio. Se não conseguirem, chame a Pro, que eu dou um suporte, uma ajuda. Tenham uma boa atividade, qualquer dúvida é só chamar a professora. Um beijo.